seus escritores principais, falando do propósito do livro, o conteúdo programático desse livro, o seu propósito, aprender a sabedoria, obter o ensino, diz para ouvir o sábio. E nós também fomos informados que esse próprio sábio, na verdade, é o Senhor Jesus Cristo, onde é a sabedoria de Deus. E simplesmente ele inspira esses escritores a ensinarem a sua palavra. Nós temos aqui hoje o livro de Provérbios, no capítulo 1, seguindo, do capítulo 7 até o 19, temos uma grande instrução, uma sabedoria imensa ao filho. O pai ensinando ao filho. Primeiramente, capítulo 1, o versículo 7 ao 9. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque será diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. No contexto judaico, os pais se encontravam sujeitos à sabedoria de Salomão, esse estudado por Deus. Os filhos eram sujeitos aos pais. Aquilo que o alfabeto representa a leitura de textos, as notas para a leitura da música e os números para a matemática, o temor do Senhor representa para alcançar, para obter o conhecimento desse livro. Sem realmente ter a prontidão de obedecer ao Senhor, esse livro não pode ser absorvido. O que ele prescreve, somente alguém que teme a Deus pode realmente dizer: eu vou obedecer esse livro. E se é para esse livro, também é para todos os demais livros da Escritura. É o princípio de conhecer a Deus, é temê-lo, amá-lo de todo o coração. E assim, podemos obedecer todos os preceitos do livro dos livros, que é o livro, a Bíblia. Os insensatos, conforme nós lemos, são incapazes, esses loucos que desprezam a sabedoria, porque eles fazem abertamente a escolha de não obedecer. Esses jamais podem entender devido à sua recusa. Eles são orgulhosos, não querem obedecer ao Senhor, querem seguir o seu próprio rumo, um rumo que é o rumo até a destruição. Não querem ser orientados. Irmãos, não há outro pré-requisito para entender as palavras de Deus, a não ser temer a Ele primeiramente. No contexto de Provérbios, a palavra temor significa ter realmente medo do mal. O mal que pode me acontecer se eu não obedecer a Deus. E muitas vezes os cristãos de hoje não temem a Deus. Não prevêem em sua vida o mal que aquela escolha errada pode acarretar na sua vida e na do outro. Realmente o temor é isso. Realmente é uma fria previsão do mal que pode me acontecer. Isso é temer a Deus. Mas a obediência, esse temor é colocado pelo próprio Deus. Deus coloca nos seus servos esse temor. É graça temer a Deus. Esse temor a Deus evita justamente de nós pecarmos contra o Senhor. E que nós temos aqui nesse texto? Realmente é um pai que teme a Deus. Temos aqui um pai carrasco? Temos um pai bruto? Temos um sargento militar? Não. Nós temos um pai que ama a Deus. Nós temos um pai que honra a Deus. Nós temos um pai que ama ao seu filho. Ele também, além dessas características brilhantes e excelentes, que só Deus pode colocar no coração de um pai, é que ele é um pastor do seu filho. Um pai que ama a Deus é aquele que se preocupa com a alma do seu filho. Esse texto contém uma exortação. Ele fala também que
esse temor que o filho recebe do pai, esse temor, ele é um enfeite, ele é um adorno. O que significa isso? Significa que essa herança que o pai está passando para o filho será realmente identificado. Aquele realmente teme a Deus. Ele recebe esse diploma, esse certificado que ali recebeu de Deus e do pai, a instrução. Essa instrução, esse diploma, esse certificado, realmente serve para o filho saber que ele tem dom, que ele recebeu do pai uma herança espiritual que veio de Deus, e essa credencial pode também afugentar e pode servir de proteção contra os inimigos. O Novo Testamento interpreta essas palavras do sábio de que maneira? O Novo Testamento interpreta que aqueles que temem ao Senhor podem fugir do mal. Citamos na outra palestra, no outro sermão, que Pedro citou Provérbios. O Senhor Jesus citou Provérbios. E dizia que o temor do Senhor era fugir do mal. Mas para que o mal não nos acometa, não nos seduza, é necessário que dentro de nós temos também o ensino do Pai. Se o Pai não ensinar o temor do Senhor, não temos então essa armadura de Deus, essa que é a verdade. O que motiva esse ensino? O motivo é que os filhos, os nossos filhos, os filhos crentes, são presas fáceis do pecado. E com esse conteúdo que o pai está colocando, esse temor, esse ensino de Gênesis, dos textos bíblicos, os ensinos de Jesus, realmente é o que vai proteger o filho. Não totalmente, mas vai realmente sinalizá-lo. Alguém verá que ali há um filho de Deus. E ai daquele que toca no filho de Deus. Mas veja que esse diploma, esse certificado é uma aliança. Diz aqui o texto, figuradamente, é um colar. E diz que é uma diadema de graça. Diz que também é uma coroa. O filho está protegido. O filho está realmente protegido por esse ensino. Então, realmente, quando o filho é protegido por isso, ele pode parar dentro de uma Babilônia, como Daniel foi. Como Josué foi. Qualquer crente protegido e instruído pelo pai, ele pode ir em qualquer ambiente não cristão, ele não se corrompe. Porque essa sabedoria simboliza também a vida eterna. Irmãos, versículo 10 nos diz: Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda sem motivos inocentes. Veja que esse pai, ele é um conhecedor da cultura do filho. Conhece as amizades do filho. Usando a palavra do reverendo Daniel dos Santos, em sua pregação, um texto assim, ele diz que veja o perfil do Facebook do seu filho. Quem ele agregou como amigo? Veja o amigo dele ali, as amizades. Realmente, os amigos, as amizades, poderá influenciar o seu filho. Veja, as amizades desse filho aqui não são coisas boas. São pessoas que estão querendo, o pai está prevendo, que estão formando, ou já tem uma gangue formada, um clube. Se eles quiserem te seduzir, você diga não. Não. O filho tem um poder de decisão, pela palavra de Deus, de resistir, de dizer: eu não quero participar disso. Esses criminosos provavelmente têm a mesma idade desse filho, que provavelmente no texto, 15, 16 anos. E hoje em dia há gente do crime com essa idade. E no nosso país querem realmente reduzir a criminalidade, porque há de verdade gente assim. Naquele tempo já havia. E veja que
são os fora da lei. Eles são aqueles que erram o alvo. Os pecadores são aqueles que realmente não temem a Deus. E são muitos. São muitos os que não encontram o caminho da vida eterna. Eles são errantes. Eles estão fora do padrão de Deus. Eles não querem saber de Deus. Eles não têm a herança que os filhos de Deus têm. Eles não recebem dos pais, ou talvez não obedecem dos pais. É esse o grande contraste no livro aqui. Os filhos que ouvem os seus pais e aqueles que não querem saber nem do ensino dos seus pais e muito menos do ensino de Deus. Para esses filhos malditos não há regras, não há absolutos. Realmente podemos fazer o que nós queremos fazer. Somos realmente a sociedade alternativa. Não temos hora para chegar. Não temos alguém que nos coloque limites. O perfil desses pecadores são convidativos, são insistentes, são claros na sua comunicação, são objetivos. Nós vamos fazer isso assim e assim e assado. Eles têm um plano definido. Eles têm as suas vítimas. As vítimas desse plano maléfico não oferecem nenhuma resistência. Eles têm poder de enganar as suas vítimas. Eles matam. São jovens que matam pessoas inocentes. Versículo 12. O que esses jovens querem convidar? Traguemos-los vivos como o abismo e inteiros como desce a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós. Teremos toda uma só bolsa. O perfil desses malfeitores é um perfil grande. As suas características são enormes. Mas qual que é a do jovem? Alguém que não sai de casa. Alguém que vai ao templo. Alguém que louva a Deus. Alguém que está iniciando mais o contraste. Os outros são inteligentes, são criativos. Os outros já estão ganhando dinheiro. E o filho recebe do pai uma herança de Deus, de prosperidade segundo a bondade de Deus, do trabalho honesto, da obediência aos pais, de não realmente infringir as suas leis. Filho meu, não siga. Esses pecadores têm uma lista grande, são raptores de outras pessoas. Eles conhecem as suas vítimas, são vizinhos. Hoje é com aqueles que sabem a hora que o aposentado recebe o seu dinheiro. Sabe a hora que o vizinho ali entra e sai da sua casa. Eles hackeiam, mapeiam, são inteligentes. E eles ainda preveem, se houver desigualdade no nosso roubo, não, vamos fazer sorteio. Eles têm propriedades, eles têm casas, eles têm bens, têm quantias de dinheiro. O plano deles é denunciado pelo pai. Filho meu, não te ponhais a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. Não siga, se proteja. Veja o pai espiritual, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Veja que a questão do que eles fazem, além de ser maldade, porque é errado, pai? É errado porque é pecado. Não porque eu digo que é errado, mas porque Deus abomina isso. Esses jovens estão infringindo o mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias. Veja, pai, veja você que tem um menor. Esses companheiros, esses amigos, obedecem aos pais, ficam em casa, obedecem à sua mãe. E veja aqui, nós lemos no texto: filho, ouça
ouça o ensino do teu pai e da tua mãe. Se a tua mãe falou não, provavelmente o seu pai também vai dizer não. Não adianta pedir para a mãe ou para o pai. O conjunto do ensino são dos dois. Os dois estão em acordo. Alguém está dando risada aí? Mas essa é a verdade. Se o pai disse não, a mãe também vai dizer não. Pai e mãe abrange não somente os pais, mas todos os superiores, conforme o Catecismo Maior ensina, prescreve. Todas as pessoas que têm liderança em nós, de idade, de dons, especialmente aqueles que são pastores, aqueles que são colocados autoridade sobre nós, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Qual que é o 6º mandamento? Não matarás. Esses jovens, para ter dinheiro, a ganância por dinheiro, são capazes de matar, de traficar. E veja que muitos jovens, principalmente moradores de subúrbio, para alcançar ali um passo maior, um outro degrau maior e o outro maior, partem para o narcotráfico, para o tráfico, para o roubo, porque conhece traficantes e conhece mafiosos que estão dando muito bem na vida. Naquele tempo também havia, não era militares, não eram reis que conquistavam outro povo, não era isso, era realmente ladrões. E veja que o livro de Provérbios começa falando em dinheiro, falando em ganância, porque dinheiro é poder. Aqueles que gastam sabem o poder que tem o dinheiro. E veja aqui, o não matar, o mandamento não matarás, na verdade, o cristão tem que realmente preservar a vida do outro e não a destruir. O pecado também proibido, não matarás, é justamente tirar a vida do outro e a nossa própria vida. Os espancamentos, os ferimentos e destruir a vida de alguém. Era isso que os jovens estavam quebrando. O 8º mandamento nos diz: não furtarás. Os pecados proibidos é justamente o furto, o roubo, a recepção de coisa furtada. E realmente o jovem hoje, quando quer um tablet, um notebook, um celular, diz assim: comprei na noia. Compra daquele que rouba, que pega de uma vítima no ônibus, no ponto de ônibus, e o jovem está ali. O jovem cristão muitas vezes pensa: pai, me dá um tênis daqui. E compra baratinho, pelo mercado paralelo. O pai deve saber justamente, deve ensinar o filho a se contentar com o que tem. Senão corre o risco de estar sendo seduzido e sendo perseguido e assediado por gente assim. Por gente que muitas vezes está no meio cristão, mas está arrumando uma maneira de satisfazer o seu desejo, o seu ego, de obter aquilo que não é justo. E também proíbe tirar do nosso próximo para enriquecer nós mesmos. O que fazem esses jovens é pecado. Não é um desvio moral, como a psicologia fala. Não é um distúrbio, não é má influência muitas vezes, mas é um pecado e tolice. Além de ser pecado, é uma tolice. Versículo 17 nos diz: pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Aqui na verdade é uma pergunta. Está perguntando assim: escuta, eles estão querendo armar uma armadilha para as pessoas inocentes, para pessoas conhecidas, para pessoas que não oferecem nenhuma resistência a isso, jovens, viúvas, indefesos. Na verdade, esses se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. A pergunta de Provérbios aqui é o seguinte: é fácil pegar uma ave? Não. É fácil pegar um animal? Não é fácil. Porque Deus colocou numa ave, no animal, uma perspicácia, uma intuição de perceber o mal. Ele corre, ele se livra.
Agora, alguém que está armando para si próprio uma armadilha, isso é tolice. É como diz hoje, não somente os políticos, mas os estrategistas, é dar um tiro no próprio pé. É isso que o jovem faz. Quando o jovem parte para o caminho do crime, o caminho da falsificação, está destruindo a sua própria vida. Então, o mandamento de Deus que honra ao Pai e para que se prolongue a vida, realmente aqui se cumpre. E as estatísticas mostram que jovens que entram no mundo da criminalidade, do crime, da corrupção, não sobrevivem por mais de 22 anos. Não sobrevivem. E o índice de jovens mortos por causa de devendo a traficantes desaparecem. Naquele tempo também havia isso. E qual é a dor de um pai perceber que o filho tão jovem perdido no crime e nas drogas? Veja que esse pai está preocupado com o seu filho. Não, ele não quer colocar no filho a religião. Não é isso. Ele está querendo obrigar e deixar que o filho realmente viva, mas quer que realmente o filho preserve a sua vida, que ele tenha realmente uma vida abençoada de verdade. E olha aqui falar sobre dinheiro hoje em dia. Um dos livros e onde a teologia da prosperidade prega o contrário. Prosperar e ser a qualquer custo. E a teologia da prosperidade prega realmente não matar as pessoas, mas tirar das pessoas o dinheiro e enganar. E também está quase classificado isso. Quase vezes classificado nesse tipo de engano. Enganando as massas. Mas veja aqui, quem tira a vida de outros para saciar a sua ganância por dinheiro, também vai perder a sua. Está dizendo ao seu filho: não seja ganancioso. A ganância quebra o mandamento de Deus. Ela viola a lei de Deus. A vontade de possuir para sobrar. A ganância, ela busca além do necessário. Irmãos, o resumo aqui até nesse texto é: o pai instrui seu filho. O pai se preocupa com seu filho. O pai, ele é fiel a Deus. Daquilo que ele aprende, ele coloca em prática. É um pai que tem tempo para falar com seu filho. Muitas vezes o pai não ensina ao seu filho a ser ganancioso por dinheiro, mas ele é. Não ensina o seu filho a ser ganancioso pelo poder, mas ele ensina com suas palavras ou com a sua própria vida. Tem mais tempo para o trabalho, para o estudo, e para o filho não tem. Então realmente um pai ser um espelho para o filho, e com essa modernidade materialista, em que o pai realmente só tem a oportunidade de dar ao filho o fruto do seu trabalho, mas não dá ao filho realmente a herança espiritual que é a palavra de Deus. Não tem tempo, e realmente ele já passou tanto tempo de falta de prática e já perdeu a esperança. E já passou o seu tempo. Precisamos realmente voltar para o propósito do livro de Provérbios. A herança do Senhor são os filhos. E Provérbios vai dizer, mais para frente, se Deus der a graça e o favor a nós, que o ensino de Provérbios ao filho é: honra ao Senhor com as suas primícias e de toda a sua renda. Não roube, não assalte, não seja desonesto, não engane as pessoas, não cobre além do necessário, mas honre ao Senhor. Olha, o sábio está ensinando uma criança, desde cedo, a administrar o seu dinheiro. Ele está ensinando que esses filhos malditos realmente são pé de chinelos e trombadinhas. Saia fora desses chefões, desses mafiosos. Espere em Deus, que no tempo certo Deus vai dar a você a prosperidade.
seja fiel, não cobice, não tenha inveja de quem prospera. Confie no Senhor, espere nele. O filho deve rejeitar a companhia desses pecadores. O pai espera, o nosso Senhor espera de nós também, que saibamos, que tenhamos a habilidade de fugir daquilo que não presta. Agora eu pergunto a você: com que tipo de sociedade você tem? Negócio você faz? Realmente alguém que está querendo enganar alguém por meio do negócio? Alguém que está adulterando preços? Alguém que está realmente, não está tirando a vida assim pessoalmente, mas está fazendo alguém perder horas de sono por causa do seu negócio? Muitos cristãos não percebem que a sua prosperidade não vem de Deus, vem por meio da ganância. Mas o sábio está dizendo: veja com quem você anda, filho. Serve para nós. O que somos de Deus, então? Somos filhos. E João vai falar, evangelista, nós somos filhinhos. Filhinhos queridos que estamos, na verdade, muitas vezes mercê a sermos enganados por um advogado, por um empresário. Temos que também ter discernimento para fugir da armadilha. Alguns passos para fugir dessa ganância. Ame a Deus. Qualquer coisa devemos fazer. A amizade que iremos começar, nosso trabalho, na família, na vizinhança. Ame a Deus. Ouça a Deus. E a amizade é algo muito forte no jovem. Eles programam, eles acertam, eles já namoram e depois vai falar com o pai. Tudo errado. E depois não tem mais jeito mesmo, né? Então você aceita aquela amizade e você tem que conviver com aquilo. Às vezes alguém traz um vício para o seu filho, alguém traz um costume que não vem de Deus, e logo logo o jovem sai da igreja. As amizades. E muitas vezes não foi falta de avisar, o pai avisou, mas o filho não estava disposto realmente a ouvir, como a palavra diz, ouvir com os ouvidos e aceitar no coração. Ouça Jesus Cristo, ouça o Espírito Santo, ame seus pais. O que o jovem deve ver no seu coração e na sua mente é: não quero aborrecer meu pai. Eu quero realmente agradar o meu pai. Eu quero ouvir o conselho do meu pai. E o grande milagre é quando um filho ouve o seu pai. Não que ele tire notas, não que ele entre na faculdade, que ele viaje no exterior, que ele faça intercâmbios, mas é que ele, a alegria do pai seria que ele obedecesse ao seu filho. E o livro de Provérbios vai dizer ao filho, um momento, vamos estudar um dia, filho, dá-me o teu coração. Filho, dá-me o seu coração. Muitas vezes o pai não tem controle no coração do filho. Muitas vezes da mente o filho, ele pertence a um outro pai, a um outro comando, a um outro ensino. Porque a relação dos crentes, dos pais, dos pastores, é que realmente os filhos tenham realmente um coração voltado para não desagradar o pai, não desagradar a Deus. A amizade com o mundo continua sendo inimizade com Deus. Cuidado com a prosperidade sem as bênçãos de Deus. Sem as bênçãos de Deus. Cuidado com a hora extra que realmente você não fez, mas quer ganhar. Cuidado com os bem bolados. Cuidado com certas coisas que realmente pode aparentar prosperidade, mas na verdade não a são. Cuidado com isso. Cuidado com os filhos de Adão. Eu vou
mencionar esse texto, pode ler, Salmo 62, versículo 9. Cuidado com os habitantes da terra, cuidado com aqueles que não são filhos de Deus. Veja lá, Salmo 62, versículo 9 ao versículo 12. Salmo 62, versículo 9. Certamente que os filhos de Adão são vaidade, e os filhos dos homens são desilusão. Postos na balança, subiriam, todos juntos são mais leves do que um sopro. Não confieis na opressão, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhas nela o coração. Versículo 11. Uma vez falou Deus, duas vezes tem ouvido isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a benignidade, pois retribuis a cada um segundo a sua obra. Veja que Deus está vendo a opressão. Deus está vendo a prosperidade que não vem de Deus. E se tivermos imbuídos e colocados nisso, Deus vai pesar na mão. E veja que esse texto, que deveria estar de forma presa e pregada no coração, os reis de Israel não seguiram isso. Alguns, a maioria, realmente amaram a opressão, ou amaram a injustiça, e Deus castigou com desterro. Não obedeceram esses preceitos, não foram realmente reis sábios. E saiba alguns preceitos ainda. Sexto preceito: saiba que nossas escolhas terrenas trazem consequências eternas. Trazem consequências eternas. Romanos 2, de 2 a 6. Romanos 2, de 2 a 6. Nos ensina também esse preceito de Provérbios. Romanos 2, de 2 a 6. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezarás tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz a arrependimento? Versículo: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aquele que realmente nessa terra resolve amar a ganância, o Senhor já está preparado para ir ao juízo. E, infelizmente, aqueles que resolvem por conta própria, pela sua própria obstinação, estão reservados já o dia da vingança de Deus. Alguém pode escapar de um julgamento terreno, ficar livre. Há cristãos que, quando são processados, e o advogado faz ali um bem bolado e consegue escapar, olha, eu não vou pagar tal multa, tal retribuição, fala, glória a Deus. Alguém pode escapar desse julgamento, mas do julgamento de Deus ninguém pode escapar. Alguém pode escapar da CPI, está lá, o senador lá, processado, está lá. Hoje ele é presidente do Brasil, porque a nossa presidenta e o vice está viajando, acho que já voltaram. Está lá um grande corrupto, está com o presidente do Brasil. Escapou muito bem. Alguém escapa muito bem de algum julgamento. Mas o julgamento terreno de Deus, é esse que esse sábio está ensinando. Jovem, você pode escapar de alguma isenção ali de maioridade, mas de Deus não. Deus tudo olha, Deus tudo vê. Não podemos fugir da justiça de Deus. E o versículo 6 continua: que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em favor do bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas ira e indignação aos que são contenciosos
e desobedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Aqui Deus coloca aqueles que conhecem a justiça de Deus, recebeu dos seus pais o ensino e querem viver agora de forma errada. O julgamento vem para esse primeiro, e aqueles depois também vão receber o julgamento. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz distinção. Aquele que recebeu dele a instrução e daquele que também não recebeu. Esse livro de Provérbios, não somente o judeu, mas todas as nações tiveram acesso a esse grande livro, e muitas pessoas receberam essa instrução para a sua sabedoria e para viver de forma digna e para conhecer o grande sábio, que é o Senhor Jesus Cristo futuramente. Irmãos, saibamos contentar com o nosso ganho. Não cobicemos a prosperidade do injusto. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Não andemos também ansiosos por coisa alguma. Antes seja diante de Deus conhecidas as nossas súplicas e as nossas orações por todos os santos. Diga não à ganância, diga não ao amor ao dinheiro, mas diga sim ao amor a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como nós mesmos. Amém.